vivo. Boa noite. Vamos então escrever aqui o conteúdo da noite de hoje, dessa live maravilhosa. Pai e mãe certos. Vou colocar só assim, né? Pai e mãe certos para mim. Certos para... O corretor podia ajudar, né? Para mim. Pronto. Pronto, publicar e fixar. Assim. Pronto. Boa noite, boa noite. Boa noite, deixa eu ver quem chegou aqui primeiro. Olha, a Genciana. E o meu querido dentista, Alexandre. Que satisfação. Mais cedo foi a esposa. E agora à noite você. Muito obrigada pela presença. Viu, Alexandre, Genciana e todos mais, né? Caetano também. A Ferreira, que desculpa, eu não consigo lembrar o teu nome. Você me falou da outra vez, mas eu não consigo lembrar. Ok, a gente vai se encontrando por aqui, né? Muito boa noite, né? Essa noite fria em Porto Alegre. De manhã eu tomo café, mas à noite tem que ser o chá, porque o café ele estimula muito, né? De acordo com o café daquela manhã que foi ontem, com a Néria Letícia. Obrigada, Letícia. Ela dizendo pra gente, né, naquele café, que o café ele é tão estimulante que ele leva a gente, eleva o nosso pico, né, de energia, e quando derruba, quando cai, é para derrubar mesmo. Só que se eu tomar café essa hora, um abraço pro meu sono. Então é o chazinho esquentando as mãos, porque tá muito frio, né? Diego Brandão, boa noite. Que coisa boa ter você aqui novamente. Bom, então hoje eu trago como um assunto para a nossa reflexão. Eu vou fazer como todas as quartas-feiras. 30 minutos eu falo sozinha e os outros 30 minutos ficam para as perguntas e comentários que vocês quiserem fazer, tá bom? Então, o nosso tema hoje é vocês são pai e a mãe certos para mim. Muitas vezes, ou algumas vezes, alguém pode ter lido essa chamada e pensado, não é bem assim não. Não é desse jeito que eu encaro, não, o meu pai e a minha mãe como aquelas pessoas certas para mim. Por quê? Às vezes esse pai, deixa eu marcar aqui o tempo, às vezes esse pai, às vezes essa mãe deixaram marcas muito profundas na nossa história, né? Às vezes o pai foi embora, abandonou a família, ou às vezes foi a mãe que foi embora, né? E se cada um deles tomou uma atitude dessa, isso é só um exemplo que eu estou dando. Existem N outros exemplos que podem representar, ilustrar marcas profundas na vida de qualquer um de nós, né? Mas eu vou dar esse exemplo, tá? De partida do pai ou de partida da mãe. E você é criança, ou você é um adolescente, ou uma adolescente, e então aquilo te deixa com uma mágoa muito forte, muito profunda, né? Ou às vezes o teu pai foi um cara muito rígido para poder dar conta até da própria vida familiar. Ou a mãe, você reclamou a vida inteira que a sua mãe não foi uma mulher de dar carinhos, de dar afagos ou de colocar no colo. A gente tem sempre que lembrar o seguinte. Bom, primeiro, para quem está chegando agora no café, na live noturna do Libelo a Constelação, é que tudo que é dito aqui é dito no viés da constelação familiar. Eu não estou falando, eu não vou falar, e nem tenho propriedade para isso, para falar dentro do viés da psicologia ou da psicoterapia, não é. São dos estudos feitos, trazidos para nós por Bert Hellinger, Virginia Satir, entre tantos outros, tá bem? Então,
Esse pai e essa mãe que você nem considera que tenha sido essa Doriana toda, né? Eu gosto de usar aquele exemplo da família Doriana. Não foi aquela família Doriana, mas por algum motivo que você não vai saber rápido, você se alinhou nesse sistema familiar de um e do outro. Vou pegar aqui 2 bonequinhos. Você se alinhou ao sistema familiar de um e do outro. E aí você aceitou vir para essa família. Energeticamente você aceitou. Teve algum motivo que te fez aceitar a ser filho desta ou filha deste. Algum motivo aconteceu. E aí eles disseram sim para você. Eles disseram sim para a tua vida. Para minha também, eu me incluo, claro que eu me incluo nessa também, né? A minha vida recebeu um sim deles. Quando eles aceitaram a minha gestação. Quando a minha mãe aceitou que eu fosse gestada no seu ventre. Gerada no seu ventre, acho que é melhor falar assim, né? É um sim que se diz para a vida. E eles disseram esse sim para a gente. E por isso nós estamos aqui, agora, à noite, na live do Libélula Constelação, ouvindo essa reflexão. Então foi por esse sim que cada um deles trouxe. E aí eu até pensei assim, até comentei assim, né, comigo mesma, né, preparando essa live. Não dá para voltar atrás. Eu sou do tempo do filme de rolo, né? De rebobinar a fita. Eu sou desse tempo. Não dá para voltar a fita e impedir que o espermatozoide do seu pai fecundasse o óvulo da sua mãe. Ou que o óvulo da sua mãe empurrasse o espermatozoide do seu pai para que você não viesse como filho ou filha desse pai e dessa mãe. Não tem como fazer isto. A gente sabe, eu estou fazendo uma brincadeira, mas eu sei que todo mundo aqui sabe, né? Que não é possível que isso aconteça. Se não é possível que isso aconteça, se nós temos esse pai nesse formato, essa mãe nesse formato, o que é que nós podemos fazer então? Se eu estivesse em sala de aula agora, eu ia perguntar para os meus alunos, né? Levantem a mão, quem sabe a resposta. Então, levante a mão aqui quem sabe a resposta. O que fazer, então? Se não dá para rebobinar o filme, se não dá para voltar atrás. Se energeticamente nós escolhemos ser filhos ou filhas desse pai e dessa mãe. É aceitá-los e tomá-los no seu coração do jeitinho que eles são. Da maneira que eles conseguiram ser e que conseguem ser até hoje, né? Daquela maneira. Porque é o que eles tinham para dar, é o que eles tinham para ser, é o que eles têm para ser, é o que eles têm para dar. Nada diferente daquilo. A constelação familiar, ela nos traz um ensinamento, né, que... Desculpa. Que quando a gente traz um destino meio trágico na nossa vida, né? Trágico no sentido financeiro, de relacionamentos, ou mesmo ao ter filhos, né? Às vezes você é uma mulher ou um homem que não consegue ter filhos, são exemplos, ou enfim, ou muito mais drásticos do que isso, né? É porque nós estamos em lealdade ao sistema familiar do nosso pai e da nossa mãe. E aí a gente vem para ajudar a equilibrar esse sistema. É meio duro ouvir isso, né? Você pode dizer, puxa vida, mas eu tinha que pagar esse pato, né? Tinha que ser eu? Não podia ter sido em outra família? Não podia, porque o que a constelação familiar nos traz, que energeticamente a gente está em tanta lealdade
ao sistema familiar do nosso pai e da nossa mãe, é tanta lealdade, é tanto amor. Lembra que eu falo sempre nos cafés de manhã? É um amor cego. O amor é tão cego pelo sistema de ambos que a gente quer tentar equilibrar esse sistema. E às vezes, para a gente ajudar nesse equilíbrio do sistema familiar em que nós nascemos, às vezes a gente precisa levar uns tombos financeiros, sabe? Até mesmo para poder parar, não basta, e dizer assim, olha, para, chega, não, vai ser de mim, vai parar em mim isso aqui. Eu vou conseguir modificar isso, porque eu consigo reconhecer, consigo olhar para trás e ver que ancestrais meus tiveram problemas financeiros no seu sistema. Mas eu, enquanto integrante desse sistema, eu, enquanto pessoa que aceitei vir nesse sistema familiar, eu posso dizer não para isso. E então, seguir a vida. Agradecer e honrar a todos, ao pai, à mãe, aos avós, às avós, aos ancestrais, agradecer a tudo o que eles fizeram e em honra a eles poder olhar para a vida e dizer, eu faço diferente. Eu estava vendo agora há poucos minutos, passou uma propaganda na televisão dizendo assim, né, falando dos esportistas, né, a mocinha que luta, ela falou uma frase que para mim foi perfeita, assim, né? Ela diz assim, ela luta karatê, quando a gente tá no chão, quando a gente cai, é a gente que decide que vai levantar, ou senão a gente vai ficar no chão, a gente escolhe, a gente fica no chão ou a gente levanta. Então, essa história de reclamar da vida porque o pai bebeu todo o dinheiro, ou porque a mãe não soube organizar ou colocar limite nesse pai, reclamar de um ou de outro, ao reclamar de um e de outro, o que é que eu estou fazendo? Eu estou negando a vida que eu recebi deles. A vida que eles me deram assim, ó, de presente, tenha sido como for, da maneira como foi, mas foi a vida que eles conseguiram me dar. Porque eles também, cada um deles, antes de se conhecerem, cada um deles tem o seu emaranhamento. Essa emaranhada com a história dela e esse emaranhado com a história dele, ou vice-versa, e alguma coisa fez com que eles se encontrassem. Eles se atraíram. E de repente eles se atraíram por quê? Se atraíram porque os dois juntos, fazendo um novo sistema familiar, porque eles vêm trazendo filhos também, e eles dois juntos vão poder conseguir forças para realinhar o sistema familiar deles. Entendem? Então, essa coisa de que, por que eu me casei com esse homem, ou por que eu me casei com essa mulher, agradece. Não estou dizendo que o casamento não está bom e que você é obrigado a continuar no casamento. Eu estou dizendo que esses dois se encontraram e se atraíram por algum motivo. Né? E a gente reclamar porque o pai foi assim ou assado e a mãe foi assim ou assado, enfim. Ou então, não, meu pai não existe porque eu nunca conheci. Quem existe é meu padrasto. Não, você tem um pai biológico, você tem uma mãe biológica. Você tem um avô e uma avó biológicos. Eles existem no seu sistema. E é a eles que a gente deve honrar e agradecer pela vida que nós temos. Seja a vida que for, mas a gente tem a oportunidade de receber, teve a oportunidade de receber essa vida. Né? Deixa eu ler aqui alguns comentários que foram feitos. O professor Alexandre diz aqui que nossa missão é encarar a nossa vida do jeito que ela é. Eu concordo, professor. Sabe, do jeito que ela nos é apresentada. Igual falou a mocinha ali, karateca, né, eu acho.
Você caiu no chão, meu, não é para olhar, é culpa do meu pai e é culpa da minha mãe. Eles nos deram um bem maior que foi a vida. O resto é com a gente, né? E sempre lembrar disso, né? Que eu gostaria que esse recado na noite de hoje ficasse bem claro para todo mundo. A constelação familiar nos traz que, ao estarmos na condição, seja financeira, seja até mesmo de saúde ruim, é para olhar para isso mesmo, né? Para olhar para essas dificuldades e tentar sair dela. E a constelação familiar, ela ajuda isso, ela ajuda para isso, porque a constelação familiar ajuda a trazer à tona o que está no inconsciente, e na constelação familiar a gente se depara às vezes com um vô ou com uma avó ou com, enfim, mais atrás, um ancestral que não conseguiu lidar bem com finanças. E aí o dinheiro vem para você, mas não fica, vai embora. E aí você se culpa, aí eu não estou conseguindo administrar, eu não estou conseguindo administrar. Para um pouquinho, olha para isso. Vamos olhar, a constelação familiar ajuda a olhar. Outras terapias também ajudam a olhar. Mas vamos olhar para isso, né? E olhando para isso, ao olhar para aquilo, às vezes a gente se depara com situações como, por exemplo, amores rompidos. Isso eu estou falando no aspecto da financeiro, né? Amores interrompidos. Amores interrompidos não são só aqueles amores afetivos, né, de casal, mas também as crianças não nascidas. Crianças não nascidas são consideradas também amor interrompido, né? Então, essas crianças não nascidas, elas precisam ser olhadas, elas precisam tomar o seu lugar no sistema familiar, tá bom? E isso é uma coisa que a gente não sabe nem se dá conta. Mas quando eu falo sempre, já falei algumas vezes no café aqui, na live da noite, na live do Libelo à noite, e como no café das 10h30 da manhã também eu já falei, que quando a gente não consegue colocar cada membro no seu lugar, cada membro no seu lugar, né? O pai enquanto pai, mãe enquanto mãe, quando a gente não consegue fazer isso, deixar cada um no seu lugar, e cada filho, até aqueles que não conseguiram nascer. E houveram motivos para isso. Não estou aqui julgando ninguém. Esses filhos, esses sobrinhos, esses netos não vieram por algum motivo, né? A mãe teve os seus motivos. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para tacar pedra em ninguém, né? Mas amor interrompido também é uma forma do dinheiro trancar. Por quê? Porque um amor interrompido é energia travada. E para a gente deixar a energia fluir, sabe assim, igual o sangue, né? Que vai, que corre pelas veias, que flui bem, para que a gente possa deixar que essa energia flua. Vou trazer novamente a questão do dinheiro, né? Se o dinheiro ele é uma energia, ele é confirmado, né, pela física quântica que é uma energia, porque vamos dizer que essa folha aqui seja um dinheiro, uma nota de dinheiro. Está só representando uma energia. Essa energia é nossa. Carla, cadê essa energia então que eu não consigo pegar? Então olha para o seu sistema familiar, por favor. Olha para ele, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários aqui, são tantos comentários aqui atrás. Mas antes de eu começar a ler os comentários, na verdade, e o professor Alexandre continua dizendo, né, que nada acontece por acaso, tem uma pergunta aqui do professor e daqui a pouquinho eu respondo, tá, professor Alexandre? É que eu marquei algumas coisas aqui no meu caderno e lembrar sempre que o destino da nossa mãe e o destino do nosso pai se encontram para que a gente nasça. E eles disseram sim. Eu estou igual a professora rememorando o conteúdo, né?
Mas é porque é muito importante isso. Eu fiz uma constelação hoje mais cedo e que só na análise da ficha da anamnese, nós duas conseguimos ver que o que pode estar trancando na vida financeira dessa pessoa são as crianças não nascidas e não reconhecidas. E também aquele amor que, não deu certo, então foi, né? Botei para debaixo da pedra, a pessoa falou. E isso é uma maneira de exclusão. E quando eu excluo, eu tranco a fluidez da energia financeira. Não só da financeira, mas a da saúde, a familiar. Porque eu tranquei. Na medida em que eu tranco, quando eu excluo, ou às vezes não é nem porque eu quero excluir, é porque a cultura nossa do ocidental é uma cultura que faz isso, né? É uma cultura que deixa pra lá, passou. Meu ex morreu, nem existe mais. Não. Entrou pro sistema. Fez diferença na tua vida, entrou pro sistema. Então, o tema da live hoje, né? Vocês são o pai e a mãe certos para mim. É por esse motivo que eu coloquei anteriormente. Nós nascemos neste pai e nesta mãe, nós nascemos para ajudar, para auxiliar a equilibrar o sistema familiar energeticamente. Tá bom? Bom, agora vocês podem fazer as perguntas. Porque acho que agora deixa eu ver. Acho que agora eu já falei o que eu tinha preparado para ser dito na noite de hoje, né? Assim, cada vez eu estou mais à vontade nesses encontros com vocês, porque vocês me deixam muito à vontade mesmo. Tá bom? Bem, deixa eu ler então aqui os comentários. Nada acontece por acaso, né, professor? Tudo é ensinamento. E o professor Alexandre tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Como minha roupa é branca hoje e a letrinha é branca, eu tenho que ficar mudando de posição aqui para conseguir ler. Carla, como superar as dificuldades com os nossos relacionamentos e os nossos ancestrais? Boa pergunta. Até porque está dentro desse tema do pai e da mãe, né? Então vamos lá. Vou pegar outros bonequinhos aqui. Vamos dizer que esse seja o pai, essa seja a mãe, ou esse seja o pai, essa seja a mãe, enfim. E aí, mais uma vez, né, eu falei anteriormente, cada um deles tem o seu sistema familiar, né? Esse aqui traz todo o seu sistema junto. Foi a live do café da manhã hoje, né? E esse daqui traz todo o seu sistema junto também. A live de hoje, para quem não estava hoje de manhã e quem não assistiu no IGVT, é o copo vazio, né? Em que até o professor Alexandre participou e deu ricas contribuições enquanto um professor de física. Então, cada um desses, tanto nosso pai quanto nossa mãe, tem todo os seus ancestrais também e consequentemente, os seus emaranhamentos energéticos. E aí, se eu enquanto filha desse casal, se esse casal tem emaranhamentos e se eu tenho uma lealdade, se eu estou leal, se eu estou em lealdade à memória deles, dos emaranhamentos deles, que também não foi bom em relacionamento, é muito provável que eu vá querer repetir o mesmo padrão. Né? Por que eu vou repetir o mesmo padrão? Para eu me sentir parte, para eu me sentir pertencente a essa família. Então, como eu quero me sentir pertencente a essa família, eu também vou atrair para mim relacionamentos que não deram, que é para não dar certo. Eu atraio pessoas que é para não dar certo. Mas nem sempre é assim.
Muitas vezes eu tô num relacionamento há um tempo, tá bacana, começou bacana, tá legal, tá ó, muito bom, só que o tempo vai passando. E o tempo vai passando e cada membro do relacionamento vai também se esbarrando em outros emaranhamentos. Aí às vezes você faz uma constelação, abre ali e resolve uma questão de um emaranhamento. Às vezes aquele emaranhamento que você resolveu vai resolver um monte. Só que o casal, ele vai desenvolvendo a relação, desenvolvendo. Em algum momento esse casal vai se esbarrar com outros emaranhamentos, que estão com quem? Com o nosso pai e com a nossa mãe. E como é que a gente pode olhar para isso? Além da constelação familiar, ou junto com a constelação familiar, né? Olhando para isso e tomando consciência de que aquilo existe, de que nós dois, casal, estamos nos estranhando. Vamos olhar para isso. Por quê? Porque às vezes eu, mulher, estou em tanta lealdade à minha mãe que não foi bom o casamento dela com meu pai, que eu, energeticamente, eu procuro também atrapalhar, entre aspas, o meu relacionamento. Ou o meu companheiro, o meu parceiro, o meu marido, chame lá do que você quiser chamar, pode estar vivendo também a mesma coisa. Então, o que é necessário, e eu sempre digo isso, e eu sempre vou dizer, olhar para a questão. Colocar aquela lanterninha em cima da questão, que é o que a constelação colabora, né? A constelação é uma maravilhosa ferramenta para estar ajudando a gente a olhar para tudo isso, né? Tá bom? Respondi, professor Alexandre? Ah, sim, e também porque você pergunta relacionado aos ancestrais. É isso que eu falei. A gente está emaranhado com ancestrais. E olha, gente, nossa, às vezes o nó é tão apertado desse emaranhamento, sabe? É tão apertado que aí não basta só uma terapia com constelação familiar ou com a outra qualquer que você escolhe. Mas junto com tudo isso, a famosa meditação. Não estou dizendo aqui para você ficar... você nunca fez meditação na sua vida e acreditar que vai sentar e vai fechar os olhos e vai respirar fundo e que vai conseguir transcender, não vai. Isso é um exercício, é uma técnica, né? E hoje nós vivemos nesse mundo, nessa sociedade tão midiática, que fica tentando nos vender 24 horas notícias e produtos, e aí a nossa mente não tem como ela aquietar, a não ser que a gente de verdade queira. Né, Angélica? A Angélica falou para mim que ela tem uma vista maravilhosa ali do quarto dela, João Pessoa, né, se eu não estiver enganada, e uma vista para o mar. Então ela tem conseguido fazer as meditações dela pela manhã, quando o professor Alexandre fala, quando a casa dorme, quando toda a casa dorme, ela consegue ir e fazer a meditação dela. É uma prática. O nosso cérebro ele está muito agitado, né? São muitas informações. A Angélica traz aqui assim que meus pais são ótimos, só tenho orgulho deles. Que lindo, né? Conseguir reconhecer isso. Lindo demais. Muita gratidão, Angélica. Gratidão pelos pais que eu tenho, isso. Então, boa noite, Irene, Thaís, que querida. Aline também, coisa boa ter vocês aqui. O professor Alexandre falou que foi perfeita a resposta, que bom. Alguém mais tem algum comentário para fazer? Eu gostaria de trazer mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho mais anotado aqui mais alguma coisa. Não tenho. Não tenho. Só assim, ó, é que tomar o pai e a mãe é reconhecer o pai e a mãe. É reconhecer, eu já falei isso milhares de vezes,
e eu vou continuar falando até quando não tiver mais internet para falar. Tomar o pai e a mãe é reconhecer o pai e a mãe do jeitinho que eles são. Muitas vezes da dor, muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente não consegue reconhecer que aquilo que eles fizeram foi o melhor que eles tinham para fazer, né? Que foi o que eles receberam também, mesmo se esse pai um dia foi embora. Mesmo se essa mãe precisou um dia ir embora. Mas eles são o pai e a mãe que a gente precisava ter. Tá bom? Para nossa evolução espiritual, para nossa evolução psíquica, para a gente, mas principalmente porque nós temos essa função nesse sistema familiar que a gente faz parte, que é ajudar a organizar a equilibrar o nosso sistema familiar. Tá bom, então? Podemos ficar por aqui? Ou vocês têm alguma pergunta ou mais algum comentário? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui para cima. Deixa eu ver. Porque sobe, né? E a gente perde, né? Tem muito boa noite aqui, muito oi. Isso. Queridas pessoas, demais vocês. Bom, então tá certo. Então é isso, a nossa live dessa quarta-feira. Essa reflexão, tá? Fica de reflexão pra gente. Só tem pra dizer uma coisa: não é fácil. Às vezes pode ser que sim, mas é um processo que pode demorar, às vezes, uma vida inteira. Você tirar a culpa do pai ou da mãe pela vida que você tem. Tá bom? Muito bem, então. Lembrando que amanhã de manhã, às 10h30, café com terapia. Então eu aguardo vocês às 10h30 da manhã comigo, tomando um café ou tomando o seu suco verde, como a Fábio gosta de tomar, ou tomando um chá, ou não tomando nada. Apenas participando comigo. E lembrando, eu tenho sempre um lugar na minha agenda para te atender. Quiser conversar comigo, me chama. Me chama e a gente marca uma hora para você. Tá bom? Uma boa noite. Profunda gratidão. Tchau, tchau.